próximo vereador a fazer uso da tribuna, o vereador Jefferson Forrest. O vereador Jefferson, hoje, por acordo, estamos mudando a ordem de fala. O vereador Jefferson, líder da bancada, dispõe do tempo de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, meu companheiro de bancada, o vereador Adriano Pereira, é público notório como Vossa Excelência tem batalhado pelo bairro Velha Grande. Tem um vereador aqui nessa casa que reivindica constantemente as melhorias do bairro Velha Grande, é Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha aqui no plenário e também nos veículos de comunicação do nosso parlamento, eu trago para essa casa hoje um tema interessante, que é o artigo no Jornal de Santa Catarina, da Susan Lisenberg. Artigo no Jornal de Santa Catarina, e também não me proponho, senhores vereadores, a entrar no nível de discussão que a jornalista coloca em seu artigo. Porque eu acho que nós temos que fazer o bom debate. E quando se escreve ou se fala sobre determinados temas, tem que ter conhecimento sobre o tema. Eu discordei da posição do vereador Célio em relação ao Viegas. Eu considero que essa casa deveria absorver um momento que levasse em conta o Estado laico e a pluralidade religiosa do nosso povo, particularmente sou defensor dessa tese, mas a Susan, em seu artigo, ela cita algumas questões. 85% dos projetos de lei aprovados pela Câmara de Blumenau são inconstitucionais. Patinam sobre a própria incompetência, a sua incapacidade legislativa. Nossos vereadores não sabem legislar. São 85% de nulidades legais. Mediocridade legislativa. Ignorância legal de nossos vereadores. Legislativo não tem sabido legislar. Piada é uma Câmara de Vereadores estar tão próxima de ter 100% dos projetos de lei inconstitucionais quando se espera o contrário. Enfim, senhores vereadores, são essas questões que a jornalista coloca, e eu já tratei desse tema aqui nessa tribuna, já tratamos aqui, trouxemos esse importante debate, ex-vereador Braz Roncalho, que são as constitucionalidades que nós debatemos aqui, e fica claro uma questão, quero falar para a população, para a própria jornalista, no bom debate, no bom nível. Quando se trata de inconstitucionalidade aqui, nós discutimos pareceres jurídicos. Na hermenêutica jurídica, há milhares de interpretações para determinados pareceres. Já chegaram aqui projetos que pareceres chocavam. Parecer do Instituto Blumenense de Administração Municipal, Instituto Brasileiro, ou os pareceres da nossa Procuradoria, ou os próprios pareceres do Executivo. Então, o controle de constitucionalidade, que nós já debatemos aqui, e eu acho interessante, nesse momento oportuno, debater, ele é só um mecanismo de correção constitucional do nosso ordenamento jurídico. Não se admite que um ato hierarquicamente inferior à Constituição confrontem as premissas constitucionais. O nosso controle aqui, no nosso parlamento, o nosso controle aqui, ele é preventivo. Ele apenas prevê uma possibilidade de uma lei ser declarada inconstitucional. A nossa Comissão de Constituição e Justiça e também o Executivo exerce o poder de prever, controle preventivo de controle de constitucionalidade. Uma lei só é inconstitucional no controle do judiciário, no controle repressivo. O controle repressivo que é feito pelo nosso poder judiciário, que pode ser o controle difuso, ou seja, qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional, ou concentrado, que é através de ações constitucionais. Então, eu quero sair em defesa do nosso parlamento, porque essa casa, nesses 6 meses, foi a maior produção legislativa das últimas legislaturas. A nossa capacidade de produção legislativa aqui, ela é alta, ela é forte. Então, eu acho que esse é o debate. O que tem acontecido aqui é politizar o debate, é a discussão do mérito. O que é interesse do governo, o que não é interesse do governo, o que é interesse da oposição, o que não é interesse da oposição. Então, no seu artigo, infelizmente, a jornalista ela se confunde e não deixa bem claro para a nossa população quando tratamos das questões constitucionais, o que é lamentável. Mas, senhores vereadores, eu vinha hoje para trazer o principal debate
aqui no uso da nossa tribuna, do nosso parlamento, no dia 25 de maio, apresentei requerimento solicitando, convocando a secretária municipal de saúde para vir prestar esclarecimentos, senhores vereadores, sobre a morte do pequeno Pedro Henrique, ou os procedimentos no atendimento da morte do pequeno Henrique. Com base no artigo 149 do nosso regimento, né, o inciso 10, convocamos os secretários municipais ou autoridades da administração direta e indireta. É uma convocação, né? E também no artigo 15, inciso 11º e 12º da nossa lei orgânica. Eis que a secretária responde: senhor presidente, cumprimentando cordialmente, resposta ao ofício, agradeço o convite. Senhores vereadores, não é um convite. Eu peço para que os vereadores da base do governo informem a secretária que requerimento aprovado, chamando de convocação, não é convite, é convocação. E ela tem o dever legal, peço mais 30 segundos, senhor presidente, para poder concluir. E ela tem... Mais 30 segundos, Vossa Excelência. E ela tem o dever legal de comparecer aqui nessa casa. Então, vou protocolar hoje, requerimento pela ordem, para que a mesa diretora acione o judiciário. Acione o judiciário determinando que a secretária venha aqui no nosso parlamento com data e horário marcado para prestar os esclarecimentos devidos sobre a morte do pequeno Pedro Henrique.